Nosso amigo Mauro Chaves, que é membro do clube. Valeu, Maurão. Obrigado. Mandou o superchat falando: é muito tempo para as duas referências do time não fazerem gol. Acho que um banco cairia muito bem. Aquece o Pedro com o Michael e acho que dá samba. Ó, vou passar a bola para vocês. Polêmica, Eu hein? acho... Oh, desculpa. Não, pode falar, Nazário, só falei polêmico. Eu acho o seguinte, é polêmico, claro que é polêmico. Agora, o que a torcida rubro-negra tem que entender é o seguinte, gente, não dá para comparar nesse momento 2020 com 2019. 2019 foi mágico. Então, tudo que a gente vai ver agora, involuntariamente, a gente vai reportar a 2019. 2019, a gente, o Túlio viu, eu vi, o Simon não, porque o Simon é um menino, tem 22 anos, mas, por exemplo, o que a gente conseguiu ver do Flamengo na década de 80 é o que a gente viu, ou quase, claro, são épocas diferentes, jogadores diferentes, mas não dá para a gente comparar tudo que acontece agora com 2000. A galera, voluntariamente ou involuntariamente, vai falar, mas não está igual a 2019. Gente, 2019 foi um ano atípico, foi mágico, foi tudo... foi uma magia do início da gestão de JJ até o final. Então, a gente tem que entender que também teve 100 dias de parada, tudo isso influencia, a galera estava em casa. Então, tem todo um horizonte em que mudou de técnico, ficou parado 100 dias, agora sai o Rafinha, isso mexe com o grupo. Então, a galera vai depender de um pouco mais de tempo para poder engrenar novamente. E o grupo tem qualidade. Eu acho que não é o cara, bota os dois no banco, porque aí essa competição interna já é natural. Quem está ali quer ficar como titular. Tem que ter um pouco de paciência. E assim, eu confio muito no Pedro como centroavante, né? O Pedro fez um gol injustamente anulado, hoje teria deixado a marca dele, mas o Michael ainda me parece um jogador de segundo tempo. Não é o cara para ser titular nesse time do Flamengo. O Michel seria titular em qualquer outro time do Brasil. Mas nesse time do Flamengo, com o Bruno Henrique ali, o Bruno Henrique pode estar dormindo em campo. Numa jogada ele decide. A gente já viu esse filme várias vezes, numa jogada. O Gabigol, na final da Libertadores, o que ele fez até os 43 do segundo tempo? Pouca coisa, não tinha conseguido fazer muito. Aí depois só fez os 2 gols do título. Então esses caras que têm o poder de desequilibrar num lance só, em 2 lances, não podem ficar no banco. Esse que é o problema. Cara, às vezes, o cara tá mal, mas vai lá e faz o gol do título, né, Túlio? E o que eu vejo também, se fosse colocar o Michel e o Pedro, é mudar o esquema, né? Porque são características diferentes. Por exemplo, o Pedro é um atacante fixo, né? Ele não joga se movimentando muito, né? Saindo da área como o Gabigol e vai para uma ponta e tal. Tem mais mobilidade e também a habilidade que o Gabigol tem. E aí você já alteraria o modo do time jogar. E aí se a gente está aqui, né, assim como todo mundo, aliás, foi uma das coisas que deixou todo mundo super encantado, aquela coisa do Condômites, que ia manter as coisas, o legado do Jesus, vamos dizer assim, nessa equipe. E aí a gente viu o que aconteceu quando ele quis mudar, né? E hoje que as coisas foram mais, vamos dizer assim, normais, né? O Flamengo que a gente já conhecia, o esquema e tal, a maneira de jogar, a coisa caminhou mais. Então, se fosse colocar tanto o Michael como o Pedro, você já muda a característica. E eu não sei também se o Michael consegue jogar de uma outra forma sem ser na velocidade, né? O Michael eu vejo como cara, eu concordo com o Nazário, poderia ser o cara que poderia entrar hoje, né? O time com um a mais e tal, você bota um cara que tem veloz e tal, papapá, daria, né, uma outra coisa. Eu não sei se ele é o cara para poder começar o jogo, né? Que é bem diferente. E como você falou, o Michael ser titular, eu não sei, eu também acho que não. E colocar os dois no banco, cara, os gols da dupla tá amadurecendo pra caramba, né? Hoje quase aconteceu. Por duas, 3 vezes. Acho que foi falta de sorte. E o bom de você ter um time como o Flamengo, tipo, você tem ali os caras decisivos como o Bruno Henrique, Gabigol, aí você, quando esses dois não decidem, você tem um Arrascaeta, que hoje jogou de terno.
e acabou decidindo. E aí você, lógico, teve também o gol anulado do Pedro, aí você tem um Pedro. Então, assim, você tem uma variações de jogadores que chamam o protagonismo pra eles, né? Não tem medo de jogar. E os grandes jogadores, os grandes craques são assim. Romário, Zico, naquele time de 80, né? Tem até um documentário que fala sobre isso, em que o pessoal falava, isso aí, Leandro, Júnior falando, ó, quando tava ruim, dá no Galo, ou seja, dá no Zico, e era o cara que não negava, né, esse protagonismo, falava, pode dar em mim mesmo, e é isso. Quando não dá certo com um cara, não dá certo com o outro, a gente tem outros jogadores que podem decidir. Agora, já mudar a equipe do jeito que sugeriu o amigo, o Mauro Chaves, né, eu acho já um pouco demais. Enquanto isso, Leandro Sobral, da produção do canal Colando do Fla, mandando print de Felipe Luiz marcando 8,5 pontos no Cartola. Essa geração de Enzo é fogo, né? Gabi dos Santos, Jackson de Nikit mandou aqui no grupo agora. Tom Gutenberg também participando. Kelly Free, Maria Oliveira, Antônio Matos, Jorge AB. A Mari falou, Túlio, concordo, mas depois da expulsão tinha que ser o Michael ou o Vitinho para partir para cima da defesa. Não, sim, eu até falei que eu concordei com a observação do Nazário, que seria o jogo para ele ali, com um homem a mais, o time do Flamengo. Muito bem, Gabi dos Santos, Mauro Chaves, Raimundo Pontes, Inácio Costa, Tom Gutenberg. O pessoal ainda está questionando aqui, Nazário, a escolha do Domi como treinador. Parece que não convenceu ainda totalmente, não. Eu tenho visto muitas críticas e tal. O Tom Gutenberg falou, meu preferido era o técnico do Independente Del Valle, o Ramírez. A Maria Oliveira, técnico ruim, fora Domenech. Tem gente achando que não convenceu ainda. Teve até quem pedisse que ele voltasse para o Guardiola, que hoje foi eliminado lá na Champions League. Não, então, a gente tem que entender o seguinte, é o que eu estava falando anteriormente. O pessoal está acostumado, ficou acostumado, mal acostumado, com o que aconteceu em 2019. Só que a gente precisa entender que o cara chegou agora, não conhece o time, ele está se ambientando. É o terceiro jogo à frente do Flamengo. Então, a coisa não é assim. Embora a gente esteja com o time pronto, ele hoje, por exemplo, ele fez um experimento que eu não concordei, que foi colocar o Diego, sacou o Gabigol, eu colocaria o Michael. Mas isso é uma questão de tempo, ele precisa se ambientar um pouco mais. Quarta-feira nós já vamos enfrentar o Grêmio, que inclusive hoje empatou com o Corinthians, perdeu pênalti, etc. Então, é um jogo importante. O Flamengo também, diante do jogo, eu particularmente achei que em dado momento ele começou a se poupar, até em função do campo que estava pesado, não estava com tanta profundidade, então começou a tocar mais a bola. Eu falei aqui, foram 519 passes, então o Flamengo começou a tocar mais a bola, vantagem numérica, mas isso vai se encaixar. Ele não é bobo. Agora, diante do terceiro jogo, de repente, não, volta e tal, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. A gente tem uma pesquisa feita que de 2003 para cá, quando começou os pontos corridos, a média de um treinador dentro de um clube são 6 meses. E em 6 meses, vamos combinar que não dá para fazer um projeto que é implementado. Em 6 meses não dá para fazer absolutamente nada. Está no meio do caminho. A gente tem aí como projeto o Mister, que ficou 1 ano e 1 mês, e a gente viu tudo que aconteceu. Mas isso não acontece todo dia. Tem que ter paciência. O pessoal ainda não está convencido aqui, viu? Eu também acho que tem que ter paciência, viu, Nazário? Está só chegando ainda, não deu nem para entender o idioma ainda do treinador. Mas o Beto Limas falou, Nazário, esse treinador não passa de um auxiliar. A Mari Araújo continua, Domi não era nem para ter vindo, já está aqui, pelo menos não atrapalha. A Mari pegou uma implicância com o Domi, hein, Mari? Vamos pegar mais leve com o Domi. Cara, isso já está cheirando a birra, assim. E olha que mulher, quando pega implicância com alguma coisa, né, poeta? Inclusive, deixa eu aproveitar falando de mulher aqui, agradecer aqui, ó, o cafezinho, Ana Paula e Cláudia Cota, o cafezinho aqui da transmissão, melhor café, rapaz. No caso do Nazário, não, é o contrário, né? Dona Silvia, tranquilinha, tá o Nazário que implica com as coisas lá. Ela é tranquila, nossa, uma pessoa assim, impressionante, se não botar camisa de força. Ai, olha só, se jogarmos assim contra o Grêmio, vai ficar difícil. Eu vi um comentário do Leandro Cruz aqui no chat, falando assim, pessoal que assistiu no Premier, pegou pilha do treinador e parece que o Coritiba amassou o Flamengo. Túlio, você que estava na transmissão, galera que não assistiu, que não ouviu a melhor narração rubro-negra aqui no Colando do Fla,
O Coritiba amassou o Flamengo? É você mesmo, poeta. Desculpa. Vocês sabem que eu não passo pano, a pessoa só pode ter visto... Oi? Larga esse café aí, ouça tá. a pergunta, por favor, poeta Túlio. Não, eu escutei tudo. Essa pessoa só pode ter visto outro jogo, porque em nenhum momento o Coritiba amassou o Flamengo. Teve algumas oportunidades, chegou a criar alguma coisa, mas quem amassou foi o Flamengo. O Coritiba não teve. Aonde viram esse jogo que eu não consegui assistir? O Flamengo foi muito bem na partida. Eu acho que tirando até alguns erros que o time teve e tal, aqueles bate-rebates ali na área, cara, o Coritiba criou o quê? Só você olhar o número de finalizações, o número estava até na tela aqui, e você, lógico, o número muitas vezes não diz como foi a partida, mas nessa os números são fiéis, né? A posse de bola... 18 finalizações do Flamengo e 8 do Coritiba. Só daí você vê, então, quem amassou quem foi o Flamengo que amassou o Coritiba, a não ser que viram uma outra partida, e se tivesse acompanhado a partida por aqui, você teria a real noção de tudo que ocorreu, né? O nosso maior nervosismo não era nem a atuação do Coritiba, era a atuação do próprio Flamengo, que, como eu falei, o Flamengo só perde o octa para ele mesmo.